Boa noite, amigos queridos da Rádio TV SEAC de Bauru. Que a paz de Jesus esteja entre todos nós. O Grupo Aulas da Vida teve como tema mensal falar sobre a felicidade. É possível ser feliz nesse planeta? E hoje eu encerro falando de uma dessas maneiras de sermos felizes aqui, que é ter a consciência tranquila. Para os estudos de hoje, utilizei o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e um livro de Richard Simonetti, um escritor espírita de nossa cidade de Bauru, que é Um Jeito de Ser Feliz. Todos esses livros nós podemos encontrar aqui na Livraria Espírita do SEAC de Bauru. Antes de iniciar os estudos de hoje, eu quero convidar a todos vocês para uma singela oração. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus, amigo querido de todas as horas, estamos aqui mais uma vez para fazer o estudo do vosso Evangelho sob a visão da doutrina espírita cristã e trazer para os nossos dias as vossas lições de amor. Eu peço neste momento, humildemente, Jesus, que possas estar aqui conosco e abençoar a todos nós e a toda a nossa família. Eu sou Amália e hoje então eu falo com vocês sobre o que é ter uma consciência tranquila. Deus criou todos os espíritos simples, ignorantes do bem e do mal, dando-lhes como missão a faculdade da aprendizagem, ou seja, a inteligência, a fim de alcançarem a perfeição e a felicidade através dos conhecimentos divinos, que esse é o destino para todos nós humanos. Mas para chegar a essa verdade, o espírito passa por variadas provas que Deus lhe impõe, mas ele também lhe dá o livre-arbítrio, que é o poder da escolha para cada um de nós diante dessas provas. Alguns aceitam essas provações e atingem com mais facilidade essa perfeição. Outros, entretanto, se rebelam, não aceitam as provas e se distanciam de Deus e, é claro, da perfeição e da felicidade prometida. Se o ser humano foi criado para ser feliz, sempre estará em busca dessa felicidade. Todavia, para muitos, essa felicidade lhe escapa sem cessar e ele não consegue retê-la. Por quê? Porque eles a procuram somente nas coisas materiais e nas ilusões deste mundo, esquecendo-se de conquistar os bens espirituais que também fazem parte das programações de vida aqui na Terra. Já vimos em palestras anteriores do Grupo Aulas da Vida, neste mês de junho, que a felicidade completa neste planeta ainda não é possível. Todavia, há condutas, sim, há condutas que trazem uma felicidade parcial, mas imperecível, quer dizer, que nunca se deteriora, nunca acaba, que a traça e a ferrugem não corroem, como dizia Jesus Cristo. E uma dessas condutas é ter a consciência tranquila. E nós podemos experimentá-la desde já. A doutrina espírita ensina que o homem passa por várias existências neste planeta. E em seu renascimento, quando ele volta, de novo,
traz o que já conseguiu, o que já adquiriu em vidas anteriores, possuindo assim uma vaga intuição, uma consciência daquilo que deve melhorar. E a cada existência, essa inteligência que Deus nos deu vai se desenvolvendo pouco a pouco, entendendo o que é o bem e o que é o mal. E é claro, para que se cumpram as leis divinas aqui na Terra. Todos podem conhecer a lei divina, a lei de Deus, que nós dizemos, né? Mas nem todos a compreendem e muitos a esquecem. Mas nosso Criador faz questão de que ela seja lembrada e compreendida por todos. E de tempos em tempos, ele envia um missionário celeste aqui, que se encarnam entre nós, com a missão de fazer a humanidade crescer, avançar cada vez mais. E o maior de todos esses missionários, nós sabemos que foi Jesus Cristo, que é considerado por nós cristãos como guia e modelo para toda a humanidade. E ele teve e ainda tem por missão despertar a consciência de muitos que ainda continuam adormecidas para o cumprimento das leis de Deus. Allan Kardec, na questão 621 do Livro dos Espíritos, esse que eu mostrei para vocês, esse livro aqui, viu? Aqui tem a questão 621, onde ele faz uma pergunta aos espíritos da codificação. Onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem de uma maneira muito simples, muito curta. Na consciência. Só isso. Na consciência. Mas agora, eu pergunto, o que é a consciência? Consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem e evolui ao longo de suas múltiplas reencarnações, de suas múltiplas existências. E em cada vivência que nós já tivemos ou que ainda teremos, assumiremos variados papéis aqui na Terra. Já fomos pais, já fomos filhos, jovens, idosos, já fomos ricos, já fomos pobres, já fomos sábios, mas também já fomos ignorantes, e já fomos homens, e já fomos mulheres. Mudamos os corpos, mudamos as personalidades, é claro, cada existência é uma personalidade, contudo, a essência espiritual sempre será a mesma, que estará em busca da perfeição e da felicidade total, que, é claro, um dia nós encontraremos. O tempo passa aqui na Terra, né? Os corpos envelhecem, acumulamos bens materiais, bens intelectuais, mas poucos de nós buscam os bens espirituais. E um desses bens é o despertar da nossa consciência. Por isso, um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Sendo esse autoconhecimento a chave do nosso progresso espiritual, mental, moral e
material também. Mas como fazer esse autoconhecimento? Ele já nos disse esse conselho. O autofazer, o autoconhecimento. Quer dizer, conhecer a nós mesmos, né? Santo Agostinho mostra um caminho que ele utilizava em suas meditações. Ele diz que ao término de um dia de jornada, ele interrogava a sua consciência, revia tudo que havia feito durante o dia e se perguntava se não havia faltado a algum dever ou se alguém não teve que se lamentar dele, quer dizer, se não deixou algum rastro para trás, né? E foi assim, diz ele, que aprendeu a se conhecer e ver o que ainda faltava para ser modificado, fazendo esse exame de consciência todos os dias. Bem, se nós pensássemos de uma maneira mais evoluída, nós deveríamos imitar o Santo Agostinho, né? E interrogar a nossa consciência quando for necessário. Contudo, quando interrogarmos a nossa consciência e ficarmos indecisos sobre uma atitude a ser tomada, oremos bastante e exploremos com mais afinco, com mais insistência essa nossa consciência. E tem uma maneira que eu sempre aconselho, nos colocando, simbolicamente falando, viu, de lado. Por que eu digo isso? Colocando de lado como se fôssemos, espectadores da nossa própria personalidade. E não como autores da pergunta. Por quê? Isso é muito bom para que o nosso ego, sim, o nosso ego inferior não influencie na resposta que obteremos. É como se pudesse dizer a vocês, faça de conta que você é uma outra pessoa e faça uma pergunta racional, não deixando que o seu eu inferior interfira nessa resposta. Com toda certeza, orando, fazendo isso com muito cuidado, a nossa consciência vai nos dar essa resposta. E ela ainda vai fazer o seguinte, nos vai dizer que atitude que nós vamos tomar, se ela é boa ou má, e nos dará forças para resistirmos às tentações de uma má escolha. Porque muitas vezes, quando nós não consultamos a nossa consciência, nós nos damos muito mal diante da vida, diante do outro e até diante de nós mesmos. Nestes momentos que você orou, se colocou de lado, fez a pergunta, ouviu a resposta, nós, você, eu, estaremos ouvindo a voz da consciência. Muitos perguntarão, mas a consciência tem voz? E eu posso dizer que tem sim. Para progredirmos, Deus permite que uma vaga lembrança de um passado remoto que já tivemos interfira em nossas decisões para não recairmos nos mesmos erros de antes. Às vezes, aquilo que você está querendo fazer está em dúvida, você já fez lá atrás e não deu certo. Então, a consciência vai te notificar realmente que você não deve partir para esse lado.
Mas se deu certo, ela também vai te dizer, pode ir, que vai dar certo. Veja bem o ser humano como é. Essa voz da consciência está muito ligada com aquilo que nós já aprendemos em nossa infância. Cada um de nós tem um anjo guardião, cada um. E às vezes a gente tem vários anjos, né, que velam por nós. E por quê? Porque a misericórdia de Deus, nosso Criador, coloca ao nosso lado esse anjo guardião justamente para nos aconselhar, sustentar e proteger-nos no caminho do bem. O anjo guardião que eu estou dizendo, ele vela, ele cuida de seus protegidos como um pai vela sobre o seu filho. E podemos interrogá-lo, sim, sempre que for necessário. Não tenham escrúpulos, vamos dizer. Eu não vou aborrecer meu anjo guardião. Não pode aborrecê-lo, sim, que ele está preparado para isso. E é uma graça de Deus para todos nós, para que a gente aprenda um pouco mais depressa os valores espirituais. Bem, se você, então, interroga, ele vai te dar a resposta. E essa resposta vem através dos bons conselhos e na forma da voz de nossa consciência, porque será o nosso anjo guardião, enviado por Deus e Jesus, que estará nos dizendo realmente, nos aconselhando a decisão que nós devemos tomar. Entretanto, para muitos de nós, quando essa voz acusa de que fizemos algo errado, seja para o outro, seja para nós, que prejudicamos alguém ou a nós mesmos, desenvolvemos uma dor moral muito profunda, que nós denominamos de culpa. Sim, culpa. Mas por que a culpa? A culpa são os reflexos da lei de Deus agindo em nós. A lei de Deus não está na nossa consciência? Então nós sentimos o reflexo da lei de Deus agindo em nós, nos dizendo que cuidado, ela está ali, a voz da consciência, dizendo que nós devemos pensar mais um pouco, despertar o equilíbrio que existe também em nós e que a nossa consciência nos traz como o arrependimento. Quando nós nos sentimos culpados por uma má decisão tomada, vem o arrependimento e novamente eu digo que é o reflexo da consciência divina agindo em nós. Entre a culpa e o arrependimento surge o primeiro passo para o perdão. Perdão, que nós sempre temos que lembrar e falar sobre ele. E esse perdão é para o outro, é para nós mesmos. Nós também devemos aprender a nos perdoar. E nós temos que lembrar sempre que o antídoto para a culpa, o antídoto para a culpa foi e sempre será o perdão. Contudo, só perdoar não basta. Torna-se necessário reparar o erro que cometemos, tanto para nós mesmos quanto para o outro, para que a nossa consciência
fique tranquila. Compreenderam? Não basta apenas perdoar, mas é necessário, na medida do possível, reparar o nosso erro. O escritor Richard Simonetti, que eu disse para vocês, autor desse livro, que se encontra na livraria SEAC de Bauru, é Um Jeito de Ser Feliz. Ele escreve que nesse livro, Um Jeito de Ser Feliz, a lição, o despertar da consciência. E ele diz que o arrependimento é o primeiro passo na árdua jornada de reabilitação e sempre marcado por profundas transformações, como é o caso de Paulo de Tarso. Todos acho que já conhecem a história do apóstolo Paulo, né? Um fariseu, doutor da lei, implacável perseguidor dos cristãos, que se transformou quando tem um encontro com Jesus às portas de Damasco. E Jesus o convida para ser um propagador do seu evangelho, o que ele nunca mais esqueceu, e se tornou o maior dos apóstolos a pregar entre os povos estrangeiros. E o autor, Richard, continua dizendo que o homem comum, talvez como nós, né, distrai-se de suas responsabilidades e ele está sempre pronto a justificar os seus desvios com falsas argumentações. E ele cita alguns exemplos dessas falsas justificativas. Vamos ver esses exemplos. Um diz: roubei sim e até matei, porque eu tinha fome. E ele complementa, o escritor, dizendo: o criminoso esqueceu a bênção do trabalho. Quem trabalha não passa fome, né? Outro diz: enriqueci, sim, mas com o esforço do trabalho digno, sem prejudicar ninguém. Mas, novamente, ele esclarece, o escritor: proclama aquele que explorou seus empregados e usou de especulações em seus negócios. Quer dizer, negócios duvidosos, é claro. Outro ainda diz assim: bebo sim, para enfrentar os problemas da vida, explica o alcoólatra, mas sendo ele próprio o grande problema. E outro caso: traí meu marido, sim, porque ele não me dava atenção, diz a mulher, justificando a sua irresponsabilidade. E assim, diz o escritor Richard Simonetti, as pessoas que transitam pela vida de consciência anestesiada pela indiferença, é claro, em relação aos valores morais, para somente despertarem lá no plano espiritual, quer dizer, quando se forem da Terra, e quando se habilitam a longas e pesadas jornadas de retificação. É claro, porque terão várias e várias vidas para corrigirem os erros. E termina ele dizendo: em busca de uma consciência tranquila e dessa felicidade
tão almejada por todos nós. Nós, sim, costumamos dar muitas desculpas, né? Umas desculpas deslavadas, que eu digo hoje, para, como se diz, colocar um véu, como dizia minha mãe, tapar o sol com uma peneira, para justificar as nossas más atitudes. Todos nós, de vez em quando, fazemos isso, né? Ainda estamos aqui buscando a nossa perfeição, mas o que se aconselha é não tomar como hábito essas mentiras para justificar nossos erros, né? Que a gente possa, em cada mentira dessa, a gente ter essa consciência um pouco mais desperta e prometer a nós mesmos, puxa, eu não vou fazer mais isso, né? Seria o certo, que aí sim a gente está caminhando realmente para adquirir novos valores, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse daqui, também está à venda na nossa livraria SEAC de Bauru, nos diz que a felicidade terrestre é muito relativa. O que traz a felicidade de um, o que faz, né? A felicidade de um pode fazer a infelicidade do outro. Eu vou citar um exemplo. Vamos dizer que tem uma pessoa de muito má vida, né? Ela não tem escrúpulos, não é honesta, não procura fazer o bem, não procura ser uma boa criatura. Vamos dizer que ela desencarne até de uma maneira um pouco violenta. Para muitos que já foram prejudicadas por ela, certamente ficarão felizes, porque ainda também não despertaram a consciência. Mas para uma mãe, para uma esposa, para os filhos, certamente essa morte dessa pessoa vai trazer muita tristeza. Veja bem, um só ato que provocou alegria em uns e tristeza em outros. E a vida é assim mesmo, né? Mas se colocarmos na vida material a nossa felicidade, seria a posse do necessário, para muitos até fora do necessário, muito mais, né? Se colocarmos essa felicidade na vida moral, será, sim, ter uma consciência tranquila. Então, a consciência tranquila é realmente comprovado que é uma das condutas que ainda podem trazer uma felicidade para nós aqui neste planeta. No entanto, lembro também a vocês que possuir uma consciência tranquila não significa ser perfeito, mas sim estar em paz com o esforço que se faz para evoluirmos moralmente, cultivando o equilíbrio, cultivando a serenidade e, o mais importante, livres de remorsos e culpas. A doutrina espírita sugere algumas condutas morais, sim, que nós podemos exercitá-las desde já, para conquistar uma consciência tranquila, um pouquinho de felicidade, mesmo que seja parcial, que servirá não só para a nossa vida terrena, mas também quando estivermos no mundo espiritual, vivendo no mundo espiritual. E eu lembro a vocês, mais uma vez, que a Terra é apenas uma passagem temporária para cada um de nós, para que possamos evoluir através das provas e expiações que Deus nos dá. Mas também
nós podemos evoluir aqui sim, conquistando valores morais para que no mundo espiritual, tudo que aprendermos aqui servirá, que a nossa verdadeira vida é o mundo espiritual. Vejamos alguma dessas condutas. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, desejar para o outro tudo aquilo que queremos para nós. Nesses dois itens está todo o mandamento de Deus, das leis de Deus, como disse Jesus, né? E vamos acrescentando mais algumas sugestões. Ter uma vida pautada pela ética moral. O que é essa ética moral? Como podemos adquiri-la? É respeitar o direito dos nossos semelhantes, é evitar de prejudicar o outro, seja por palavras, por atitudes, ou até por omissão, né? A indiferença. Outra coisa, fazer o bem, sempre que possível. Também é ser honesto, é ético ser honesto, ser solidário, paciente e servir sempre que formos requisitados. Isso é ser ético aqui nesse mundo, viu? Isso nos traz consciência boa, tranquila. Outra coisa, perdoar algum ato que nós cometemos, né? Injustiça, que foram cometidas contra nós, ou nós mesmos, que nós também precisamos aprender a nos perdoar, não só perdoar o outro, né? E reconhecer, que nós já falamos lá atrás, os erros que cometemos e, na medida do possível, repará-los. Não deixe para depois. Faça enquanto estiver aqui na Terra. Para depois vai ficar muito mais difícil. Aí vem arrependimento, culpa e remorso. Viva de forma coerente com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Quem segue o Evangelho de Jesus jamais terá motivos de arrependimento, de culpa ou de remorso. Isso é amplamente comprovado. Mas a prece é nossa. Deus está esperando, Jesus também, que a gente se modifique. E eu posso dizer aqui, para encerrar os estudos de hoje, que uma consciência tranquila não se acha para comprar. Por mais dinheiro que você tenha, você não compra uma consciência realmente tranquila de acordo com as leis divinas. Talvez de acordo com a lei do homem, talvez você compre, mas com a lei de Deus, não. Porque ela é fruto do nosso esforço diário que fazemos para mantê-la viva e em paz, atuante. Por quê, meus irmãos? Para que sejamos merecedores do amor do nosso Pai e da confiança que Jesus deposita em nós aqui na Terra. Deus nos dá muitas bênçãos. Olha a bênção do nosso anjo guardião. Jesus está sempre ao nosso lado, incentivando com seus ensinamentos a nossa perfeição. Essa busca pelas verdades divinas e pela nossa felicidade nesta terra. Eu sei que ainda não é possível ser feliz totalmente aqui na Terra,
mas parcialmente nós podemos ser felizes, é claro, cultivando algumas condutas. Eu vou lembrar vocês do nosso querido apóstolo Paulo, esse que eu já citei. Ele pregava aos estrangeiros e na sua primeira carta ao povo de Corinto, ele escreve no capítulo 3, versículo 16, uma frase que eu amo, que eu adoro, e vocês vão escutar eu citar essa frase aqui muitas vezes mesmo. Olha o que ele diz. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Gente, essa frase nos dá certeza da confiança, do amor que Deus deposita em nós, para que nós nos esforcemos para merecer ser esse templo de Deus, para merecer as benesses que Ele nos tem dado e ainda continuará dando, lembrando mais uma vez que Deus nos criou para sermos felizes, como Ele é feliz, como Jesus é feliz. E lembrando também que Jesus trilhou esse caminho que nós estamos trilhando até chegar à perfeição. Então vamos preparar a nossa casa, esse templo divino que é o nosso corpo, para sermos realmente merecedores dessas benesses que o Pai nos concede. Meus amigos, fica aí essa sugestão de buscar a consciência tranquila, de buscar a perfeição, para que encontremos a felicidade plena que Deus dá a cada um de seus filhos. Fiquem todos na paz do Divino Mestre Jesus.